Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer mais uma dica de Excel. Você já precisou fazer uma planilha em que você precisava contar os valores? Isso mesmo, contar os valores, saber quantos valores tinha ali na sua planilha. Bem, existe uma função no Excel que você pode fazer isso, que é a função conte valores. Mas e se na sua planilha tem dados repetidos e você precisa contá-los apenas uma vez? Como fazer? Então nesse vídeo eu mostro para vocês como é simples fazer essa função no Excel. Então vamos lá para o computador, tem 4 maneiras de fazer e eu já mostro para vocês. Então aqui eu tenho aqui essa planilha, eu criei aqui essas duas tabelas para poder, de exemplo, né? Só um exemplo para poder fazer aqui a função para vocês. Em uma eu estou querendo saber quantos dias foram trabalhados. Então eu tenho aqui várias tarefas, né? Que foram executadas e algumas tarefas foram executadas no mesmo dia, né? Ou seja, eu tenho várias datas repetidas. Mas eu quero contar aqui apenas quantos dias efetivos eu trabalhei, né? Se eu for simplesmente usar a função conte valores, ela vai me contar os valores totais, independente se está repetido ou não, né? Vou fazer aqui para vocês verem. Então aqui contou 20, mas eu não trabalhei 20 dias, né? Porque tem muitas datas aqui repetidas. Como que eu faço então para contar apenas os valores únicos e os valores que se repetem serem contados apenas uma vez? Existem 4 formas de fazer isso, que eu conheço, né? Nessas 4 formas, você pode fazer com números, que elas funcionam. E você também pode fazer com texto, mas apenas em 2 delas funcionam com texto. Por isso que eu criei aqui 2 tabelas. Se vocês olharem, uma está com datas e outras estão com nomes. Então, primeiro eu vou fazer aqui com datas. Eu vou mostrar para vocês as 4 maneiras que tem para fazer. Você pode escolher a que ficar melhor para você. Se você tem uma planilha em que você tem dados numéricos e texto, você pode usar uma que funciona com texto, porque ela vai funcionar, vai comparar os valores, né, e contar os valores tanto numéricos quanto em texto. Mas se você for trabalhar apenas com números, aí você pode usar qualquer uma das funções. A primeira delas, que eu vou mostrar aqui, ela funciona apenas com número. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar igual, vai chamar a função conte.num, abre parênteses, e aí antes da gente colocar a referência de valores das células, a gente vai chamar outra função, que é a função se. Abre o parênteses de novo, e daí a gente vai usar a função frequência. Pronto. Aí agora a gente vai começar a colocar os dados, né, e os critérios. Então nós vamos começar aqui na função frequência, está pedindo para mim a matriz de dados. Qual que é a minha matriz de dados? É onde estão os dados que eu quero analisar. No caso aqui na minha planilha é de A4 a A23, eu vou selecionar eles aqui. Ponto e vírgula. Aí agora eu tenho a matriz binária, então é só você repetir as mesmas células. No meu caso aqui A4 a A23. Aí eu fecho parênteses. E agora eu vou colocar o teste lógico da função se. Ou seja, a função se ela impõe uma condição, né? Ele só vai contar os valores se tiver uma condição. Qual que é essa condição? Aí eu vou colocar aqui maior que 0, certo? Ponto e vírgula.
E aí agora eu vou colocar o valor se verdadeiro. Então, se a função se analisar a célula, o valor for verdadeiro, o que eu quero que coloque? Então, aí eu vou repetir aqui o meu intervalo de células, onde eu quero fazer a contagem dos valores únicos, que aqui no meu caso é A4 a A23. Fecho o parênteses de novo, que eu abri ele duas vezes, eu tenho que fechar ele duas vezes. Então, como que funciona aqui essa função? A função frequência, ela vai contar os valores únicos para mim, ou seja, os valores que se repetem, ela vai contar como um valor só. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas datas de 12/7, ele vai contar como se fosse 1. O primeiro ele vai contar como 1 e o segundo ele conta como 0. E a função se, ela mostra para mim que eu só vou contar os valores que forem maiores do que 0. Ou seja, então ele vai contar somente uma vez os dados, mesmo que eles se repitam. Igual, por exemplo, aqui a data de 11/7, eu tenho ela aqui 4 vezes. Ele vai contar uma vez só. Depois que eu digitei a função e os argumentos da função, é só eu dar Enter. Pronto, ele retornou para mim 8. Ou seja, eu trabalhei 8 dias nessas datas que estão aqui nessa tabela, certo? Essa é uma das maneiras de fazer que funciona com números. A outra forma, você pode usar, substituir a função continuum pela função soma. É muito parecido a sintaxe da função, com uma pequena diferença no final. Então, nós vamos repetir aqui soma, se, soma, abre parênteses, se, abre parênteses, frequência. Vamos usar a função frequência de novo. Frequência, abre parênteses. Aí eu vou selecionar aqui a minha matriz, que contém os meus dados, que no caso aqui é de A4 a A23. Você pode digitar ou selecionar. Eu estou selecionando aqui porque eu achei mais fácil, ponto e vírgula. Novamente aqui A4 a A23, repetindo, a minha matriz binária é a mesma. Fecho parênteses. O argumento lógico maior do que 0, mesma coisa, da função anterior. Ponto e vírgula. Aqui está a diferença da função anterior que eu ensinei para vocês. Quando você usa cont.num, você repete o intervalo de dados. Mas se você estiver usando a função soma, em vez de você repetir o intervalo de dados, você coloca 1. Fecha os parênteses e dá Enter. Por que você coloca 1 no final? Porque, como eu mencionei para vocês, a função frequência, ela vai contar os valores repetidos apenas como 1. Então, por exemplo, aqui, na data de 3/7, o primeiro valor ele conta 1. Se repetiu, ele vai deixar em branco, ele não vai contar. Então, aí o que acontece? Depois, a função que eu chamei aqui de soma vai somar apenas os valores que tiverem preenchidos, ou seja, então ele vai encontrar aqui o valor de 8. Então, assim que funciona com a função soma, por isso que você coloca 1 no final. Mas e com texto? Como é que eu faço agora se eu tenho texto? Se eu usar a função que eu usei aqui, continue e a função soma, para poder contar os valores únicos, com texto não vai funcionar. Então aí eu já uso uma outra função chamada somar produto. Então eu começo igual, somar produto, abre parênteses, vou abrir 2 parênteses, e aí eu vou selecionar o intervalo da minha matriz, que é onde estão os dados que eu quero contar os valores únicos. No meu caso aqui é H4 a H23. Da mesma forma, tem 2 formas aqui de fazer. Aí eu vou colocar agora, depois que eu selecionei as células, o intervalo de dados,
eu vou colocar o sinal de diferente, que é o sinal de menos e de mais. H4, H23, diferente de vazio, ou seja, eu coloco aqui duas aspas, né? Aspas duplas. Fecho parênteses, dividido, coloco aqui a barra de divisão, certo? E aí eu vou chamar aqui a função cont.si. Cont.si. Abro parênteses. Aí eu vou novamente lá no meu intervalo. Tá pedindo aqui o intervalo, né? Qual que é o meu intervalo? Onde é que estão os dados que eu quero contar os valores únicos? Eu vou selecionar eles de A4 a A23 novamente, certo? Ponto e vírgula. Os critérios. Os critérios, novamente, eu venho aqui e seleciono H4 a A23 e esse E comercial, esse símbolozinho aqui, vazio. Coloco aqui duas aspas e fecho o parênteses. Dou Enter. Pronto, ele contou para mim. Embora eu tenha aqui 20 listas preenchidas com nomes, eu tenho 7 valores únicos apenas, pois vários nomes aqui se repetem na nossa lista várias vezes, né? Então, usando aqui a função somar produto, eu, juntamente com a função conte-se, eu consegui achar esse valor, fazer essa contagem. E tem uma outra forma também que você pode fazer, também usando a função somar produto e a função conte-se. Essa segunda maneira aqui, eu acho ela mais fácil. Você pode usar qualquer uma das duas. Olha, somar produto, abre parênteses, aí eu vou colocar 1 dividido, eu coloco aqui a barra de divisão, 1 dividido por conte.si, abre parênteses, seleciono aqui o meu intervalo, ponto e vírgula, e os critérios, seleciono aqui de novo o meu intervalo. Fecho os parênteses, Enter, a função funcionou. Bem mais simples essa, né? Eu achei essa função aqui melhor do que essa anterior aqui, mais fácil até de lembrar a sintaxe dela para poder fazer. Então é isso aí, pessoal. Viram que é bem simples, né? E se eu mudar algum dado aqui na planilha, ele vai mudar também aqui para mim a contagem. Por exemplo, se eu colocar aqui uma data diferente da que está aqui, eu vou colocar aqui, vou mudar essa data de baixo aqui. Aí, viu que ele já contou 9, tá vendo? E da mesma forma que os nomes, né? Se eu substituir algum nome aqui e for um nome diferente, ele vai contar mais um ou menos um, dependendo do que eu colocar. Vamos supor que eu vou pegar um nome aqui que só repete uma vez, esse fulano de tal. Aí eu vou colocar o nome que já está aqui. Vou colocar aqui esse ciclano. Contou 6, porque eu tirei um, né? O outro nome que eu coloquei já tem na planilha. Então, qualquer mudança que eu fizer aqui vai alterar na contagem. Então, isso aqui é muito útil, essa fórmula. Às vezes você trabalha com uma planilha no Excel, listas que você às vezes precisa, você tem dados repetidos e precisa estar conferindo dados, né? Por exemplo, talvez você tenha aí uma lista de trabalho, você tem funcionários, tem pessoas que trabalham para você e tem várias tarefas que ele precisa executar durante o dia, né? E você tem uma planilha de controle e aí na hora de você fazer o cálculo de pagamento dos seus funcionários, você precisa saber quantos dias efetivos ele trabalhou. Só que às vezes você tem uma planilha muito grande, né? Cheia de listas, então aí para você contar isso tudo manualmente fica difícil, né? Mas se você tiver uma fórmula dessa, né? Na sua planilha já fica bem mais fácil, que ela já vai te retornar aí o seu resultado que você precisa, né? Espero que essa planilha tenha ajudado vocês aí no dia a dia. Se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão, quiser colocar aqui nos comentários, eu posso estar gravando, fazendo tutorial para vocês, né? E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Toda semana um vídeo novo aqui para vocês. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo?
Gostaram? Esse vídeo serviu para você? Se serviu e foi útil, dê o seu joinha. Se não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos vídeos e também você pode deixar aí nos comentários sugestões dos próximos vídeos. Vez por outra eu vou estar colocando uma ou outra dica aqui de Excel ou de algum outro programa que possa ser útil para você. Espero ter ajudado com esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima semana, onde teremos mais um conteúdo aqui no nosso canal para vocês.